Olá pessoal, Rodrigo mais uma vez para dar continuidade ao nosso treinamento da nossa plataforma de multiatendimento. E hoje a gente vai dar início à nossa playlist de treinamento mais específica referente ao fluxo. Hoje a gente vai iniciar pelo menu, o fluxo básico de atendimento, o menu básico de atendimento. Seja muito bem-vindo à empresa de multiatendimento, será um prazer te atender. Escolha uma das opções abaixo para iniciar seu atendimento, por exemplo. Tá? Então a gente vai iniciar gerando opções, transferindo para departamentos e etc. Na medida que a gente vai evoluindo nas próximas videoaulas, a gente vai dificultando mais um pouquinho o processo, vinculando tag, vinculando outras opções. Bom, então vamos lá? Primeiro passo, vamos vir aqui em Flow Builder, e vamos clicar em adicionar um novo fluxo. Então vamos lá, treinamento menu, ok? Vou clicar aqui em treinamento menu, e vamos abrir aqui o nosso fluxo, tá? Então o nosso fluxo ele sempre inicia nesse card. É a partir daqui que você dá início, à construção do fluxo. Então vamos conhecer quais são os cards que a gente pode utilizar, Então o card de início, que é esse card aqui, card de conteúdo, onde eu posso incluir um texto, um intervalo para humanizar, uma imagem, um áudio como se fosse gravado na hora, um vídeo e um arquivo, tá? O próximo card é um menu, a gente já vai criar o nosso menu de atendimento. Olá, seja bem-vindo à empresa de multi-atendimento. Vamos colocar um destaque nela. Será um prazer, tá? Será um prazer atendê-lo ou escolha uma das opções para iniciar seu atendimento. E aqui eu também vou colocar uma mensagem, de protocolo, para que toda vez que o cliente entre em contato com a sua empresa, você gere um número de protocolo diferente para esse cliente, tá bom? Então vamos lá, eu já tenho uma colinha aqui, mas a variável que você vai utilizar é protocolo, ok? Então você vai colocar duas chaves no início, duas chaves no final e protocolo. Essa variável você também acha no menu agendamento, você pode copiar ela lá como colinha e inserir aqui. E agora eu vou colocar aqui algumas opções, comercial, tá? Vou colocar a opção segunda via de boleto. A gente já tem uma videoaula ensinando como integrar, com asas, por exemplo, para poder utilizar segunda via de boleto. Eu gosto sempre de colocar a segunda via de boleto aqui na opção 2, porque às vezes se eu colocar na opção 1, o cliente confunde o 2 com a opção e acaba teclando errado. Tá? Então eu recomendo você utilizar na segunda via de boleto. Vou colocar aqui a opção comercial, financeiro, e suporte, ok? Criei todas essas opções no meu menu, então a gente já tem o início do menu. Então quando o cliente entrar em contato, eu vou transferir ele para o menu e depois eu vou dar continuidade, tá bom? No menu eu tenho a opção randomizador. O que seria o randomizador? Por exemplo, se você tiver 2 usuários na sua empresa e quando o cliente escolher a opção comercial, você quer transferir de forma igualitária para ambos, você vem, escolhe o randomizador, escolhe o usuário, por exemplo, tá? Seleciona o usuário e a fila no qual ele vai atender, vou colocar aqui segunda via de boleto, E vou escolher o outro usuário, tá? Nesse caso, o admin também da segunda via de boleto. Ou seja, qual que é a lógica aqui do nosso menu? Quando o cliente escolher a opção comercial, ele sempre vai ser transferido de forma igual ao lead. O lead chegou, escolheu comercial, ele vai para a Mayara. O próximo lead chegou, escolheu comercial, ele vai para admin. E assim por diante, tá bom? Deixa eu só corrigir aqui o meu menu, que eu coloquei comercial 2 vezes aqui. Pode ver. A gente tem comercial, segunda via de boleto, suporte financeiro. Ok? Então a nossa primeira opção do comercial foi transferir para o usuário, mas eu também poderia transferir para um departamento, Então, por exemplo, a opção comercial eu poderia transferir para o comercial, ao invés de transferir para o randomizador. Quando você quiser apagar essa seta que interliga um card no outro, é só você selecionar ela com o botão esquerdo do mouse e clicar e teclar delete, tá bom? Mas a gente escolheu aqui ir para o randomizador, tá bom? Ok. Agora, a gente vai configurar a segunda via de boleto. Como ela tem integração lá com asas,
Então a gente vai criar o card aqui segunda via de boleto e vai transferir aqui para a segunda via de boleto. E agora eu preciso transferir o suporte para o departamento de suporte e o financeiro para o departamento financeiro. Tá? Só que na fila eu não tenho esses departamentos criados. Lembra lá na aula de departamentos, quando eu falei da importância de ter esses departamentos criados? Como eu não tenho, eu vou salvar o fluxo, né, para mim não perder a minha configuração. Vou vir aqui em filas e departamentos e vou criá-los, tá? Então vamos lá. Suporte, né? Vou definir uma cor e vou colocar aqui, ó. Aguarde um momento que você já será atendido. Então quando ele escolher a opção suporte, ele vai receber essa mensagem e vai ficar aguardando atendimento, tá? Financeiro, né? Mesma situação, vou escolher uma cor, né? Estou fazendo mais rápido porque a gente já teve um treinamento para definir, para aprender como criar os departamentos. Criei os departamentos, agora eu preciso vincular os usuários. Então vou dizer que a Mayara vai atender todos os departamentos, né? Só para a gente poder testar. E vou falar que o admin também vai atender todos os departamentos, só para a gente poder testar. Ok? Vamos lá. Agora eu vou voltar lá no meu fluxo para dar continuidade ao meu menu de treinamento. Então agora no suporte eu vou escolher a opção de fila. Bom? E por último eu vou escolher a opção financeiro. Bom? Pronto. O nosso menu está finalizado. Esse aqui é o menu mais básico de atendimento, né? Mas ele é extremamente funcional de acordo com o teu negócio, tá? Mas o fluxo, ele te permite criar diversas automações. E aí a gente vai abordá-las em próximas videoaulas, né? Vamos dar continuidade aqui aos nossos cards do fluxo, as opções, né? A gente para no randomizador, eu tenho a opção de incluir um intervalo, por exemplo, de 5 segundos. Então, quando o cliente escolher a opção comercial, ao invés de eu transferir direto para o usuário, eu posso incluir um intervalo, né, e desse intervalo mandar para o randomizador. Então, você vai humanizando o atendimento, entendeu? Uma outra funcionalidade, inteligência artificial. Aí é algo que a gente vai atender mais lá na frente. Quando você já tem uma IA aqui configurada, eu posso enviar esse comercial direto para uma inteligência artificial. Bom? Tags, para quem já fez o treinamento de tag Kanban. Lembra que eu falei que a gente pode automatizar a tag dentro do fluxo? Vou iniciar essa questão aqui nesse menu. Então o cliente escolhe a opção comercial. Quando ele escolher a opção comercial, eu já estou setando que ele está em trabalho de prospecção, né? E aí transfiro ele para o randomizador. Então esse lead vai chegar para o usuário já tagueado com prospecção. E aí durante o atendimento desse usuário, ele vai inserir as tags de forma manual, tá bom? Remover tag. Eu também poderia remover a tag dessa prospecção. Imagina que quando ele adicionei prospecção, aqui eu enviava alguma informação ao invés do randomizador, e aqui antes de eu transferir para a Mayara, eu insiro a tag remover prospecção. Então esse lead vai chegar sem nenhuma tag, seguindo essa lógica, tá bom? Só que eu também poderia colocar uma tag e dizer o seguinte, ó. Quando eu transferir para Mayara, eu quero que ele adicione, além da tag prospecção, também a negociação, né? Então o cliente vai chegar com essas duas tags no usuário Mayara. Bom, já no usuário admin, ele não vai chegar com a tag negociação, somente prospecção, porque eu só citei essa tag aqui nessa opção. Ok? Tá? Então, eu estou explorando e apresentando para vocês algumas possibilidades que você pode criar dentro do teu fluxo. Variável, eu posso criar uma variável que diz o seguinte, nome, tá? E aí eu faço uma pergunta para o cliente, aí o fluxo vai chegar aqui, vai parar e vai aguardar o cliente responder, e depois eu posso utilizar essa variável em outros aspectos do fluxo. Eu não vou abordar muito, não vou entrar muito nessa funcionalidade, porque ela é um pouquinho mais complexa e a gente vai ter uma videoaula específica para falar sobre ela, tá? Fila que a gente já falou, usuário. Notificação do WhatsApp. Então veja bem, você pode fazer o seguinte, olha, quando o lead chegar aqui, lembra sempre de colocar o WhatsApp nessa situação, ó, lead enviado para a Mayara, tá bom? Então é o seguinte, imagina que eu coloquei o número do meu usuário aqui, né? Do meu usuário, do meu gestor, né? E agora eu vou falar o seguinte, olha, toda vez que o ticket foi encaminhado para a Mayara, eu quero comunicar a alguém que o lead está chegando no atendimento dela.
Então o cliente entrou em contato, viu o menu de atendimento, tá? Adicionei a tag prospecção. E aí quando o randomizador mandou para a Mayara, eu coloquei uma notificação, tá? Lead enviado pela Mayara. E aí você vai definir qual que é o número de WhatsApp que vai receber essa informação. Poderia ser o da Mayara, por exemplo. Você pode avisar a Mayara, tem um lead aguardando seu atendimento, tá ok? Essa é a possibilidade. A gente vai depois falar um pouquinho mais dessa funcionalidade mais para frente também, tá bom? Depois da notificação, a gente tem o que a gente chama de HTTP Request. Veja bem, essa é uma funcionalidade específica para quem tem conhecimento em integração, API, webhook, porque dentro do fluxo, com esse card, você pode integrar com diversas plataformas externas. Por exemplo, você poderia perguntar o CPF do cliente e depois coletar essa informação via HTTP, enviar para o seu banco de dados e verificar se ele é um cliente ativo ou não. E a partir daí você envia o fluxo para um lugar ou para o outro, né? Ou poder consultar se esse cliente ele tem algum produto pendente de uma entrega ou tem alguma call aguardando. Essa é uma funcionalidade, né, que você precisa verificar com o seu time de suporte, né? Porque a gente não dá suporte para essa funcionalidade. Então aí você precisa contratar um dev ou precisa contratar a nossa empresa aí para poder utilizar, tá bom? Mas essa é uma funcionalidade de integração externa, tá bom? Aqui, condição. O que é a condição? É o famoso if-else, para quem conhece um pouquinho de desenvolvimento. Por exemplo, não vou entrar muito a fundo, porque depois a gente vai ter uma videoaula mais específica para tratar sobre condição e variável junto, né? Mas eu poderia estabelecer o seguinte, olha, se o cliente tiver a tag negociação, tá? Estabeleça essa condição aqui antes do menu, tá bom? Então, vou colocar essa condição antes do menu. Lembra que a gente tem o início do fluxo? Então, vamos colocar esse fluxo mais para frente, que era para ser básico e crescer um pouquinho. Então, se eu colocar essa condição aqui, ó, negociação, tá? E se ele já possui, se ele não possui a tag negociação, então eu coloquei o seguinte, ó, regra, possui a tag negociação. Verdadeiro, eu mando ele direto para o randomizador enviar para um dos usuários, porque ele já está em trabalho de prospecção, ok? E se for falso, se ele é um cliente novo, que ele não tem nenhuma tag, eu mando ele para o menu para ele escolher uma das opções. Isso é o if-else, é o se ou não, né? Então, ou seja, se o cliente tiver a tag, eu mando ele para o randomizador e transfiro direto para o usuário, tá? E se ele não tiver a tag, eu transfiro ele para o menu para ele poder passar por todo o menu de atendimento, exemplificando, tá ok? Então, essa é uma possibilidade de você utilizar ele na sua operação, tá? Bom, e por último, fechar ticket, né? Imagina que você tem uma funcionalidade aqui no suporte, que é só dar uma informação para o cliente. Por exemplo, entre em contato com o nosso 0800 número tal XY, ok? Criei esse card de texto ele serve apenas para enviar uma informação. Então, quando ele escolher o suporte, eu envio para esse card e depois eu finalizo esse ticket, né? Então, ele não fica pendente de atendimento. Ele nasce e depois é finalizado. Tá bom? Tá? Então, é para isso que serve essa informação de finalizar ticket. Ok? Bom, finalizamos aqui o nosso menu de atendimento simplificado. Apresentei para vocês, né, de forma mais vaga o que cada card desse funciona, e durante a nossa playlist de fluxo a gente vai explorar todos eles, ok? Bom, pessoal, esse template está salvo. Lembrando que todos os templates você pode exportar para depois importar dentro da sua plataforma, tá bom? E qualquer dúvida que você tiver, fale com o nosso time de suporte, tá? Antes de finalizar, eu vou salvar o nosso fluxo, né? E aí, muito importante, como que eu faço, Rodrigo, para vincular esse fluxo a uma conexão? Ok, vamos lá. Você vai vir aqui em conexões, vai clicar em editar e vai vir aqui em integrações, fluxo do Flow Builder. E aí eu vou selecionar o fluxo que eu criei, tá? E agora vamos ver na prática como esse fluxo ficou. Eu vou finalizar esse ticket, porque se eu enviar uma mensagem, tá, para esse ticket da forma que ele está, não vai abrir nenhuma automação. Por quê? Porque esse ticket ele está sendo atendido por humano. Então não faz sentido eu estar atendendo o cliente me enviar uma mensagem e abrir um fluxo.
Para que o fluxo seja iniciado, para uma automação de chatbot ser iniciado, o ticket precisa estar finalizado. Então eu finalizei o ticket e vou enviar agora um boa noite. Né? Quando eu enviar um boa noite, ele já abre o menu como a gente criou. Olá, seja muito bem-vindo à empresa de multiatendimento, será um prazer atendê-lo. Escolha uma das opções para iniciar seu atendimento. Segue número de protocolo, que é a variável que a gente criou. Toda vez que esse ticket entrar em contato e abrir a automação, vai abrir um número de protocolo diferente. Vou escolher aqui a opção 3 suporte, né? E ele vai me transferir para o suporte e vai me mandar aquela mensagem que a gente configurou dentro do suporte. Aguarde o momento que você já será atendido. E aí o ticket está aqui aguardando atendimento. Veja que ele está me apresentando, que ele está na conexão teste de treinamento e ele está no departamento de suporte. Então o usuário que está apto a realizar esse atendimento vai aceitar o ticket e vai iniciar. Ok? E aí, depois de atender esse cliente, é só clicar em finalizar para que da próxima vez que ele entre em contato, ele possa abrir novamente o fluxo, tá bom? Bom, pessoal, parece complexo, mas é extremamente simples depois que você compreende a lógica de configuração. Bom, vou ficando por aqui e até a próxima videoaula. Até mais!